Falei, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Só que eu comecei sem enrolação. É isso aí, galera. Mais um vídeo sobre fundos imobiliários, tá? Por quê? Porque nós tivemos esse rally. Eu também vou falar um pouco aqui do rally. Aí parou um pouquinho agora e eu acho que nós teremos outro rally. Quando, Charlão? Tomara que demore. Tomara que demore. Porque é mais tempo para eu comprar. Quem pegou esse rally não está reclamando. Fundo subindo 10, 15%, mais os dividendos. Agora, se esse próximo rally demorar, eu tenho mais tempo para comprar. Então, provavelmente, vocês começarão a ver vários vídeos aqui no canal sobre fundos imobiliários, fundos novos, que eu nunca falei. Por quê? Porque eu estou pesquisando para me posicionar, torcendo até para ter uma queda, um tumulto aí, nesse tempinho, aí eu compro e depois sobe de novo. Quando? Quando a Selic começar a cair. Ou ali, quando a gente tiver algum anúncio, ou no meio da queda. Cara, tomara que demore. Porque eu compro agora, recebo meus dividendos e depois ainda pego a alta. Então, para de ficar, caramba, vai subir de novo. Tomara que não. Bate na madeira. Tomara que não, tá? Então, primeira coisa, teremos vários vídeos e aí eu já te peço para aproveitar e se inscrever no canal batendo no sininho, entendeu? Hoje eu vou falar sobre as maiores altas do mês passado, tá? Não quer dizer que isso vá se repetir, mas é importante a gente posicionar algumas coisas. E eu estou à procura de novos fundos imobiliários. Eu estou procurando 2 ações e 2 FIIs para entrar na carteira do canal. A gente vai olhar aqui 5 FIIs, os que mais subiram. De repente, se tem alguma vantagem, não tem? Tem fundo que eu já falei, tem fundo que eu não falei, mas é muito importante a gente estudar. Então eu vou falar por alto hoje. Alguns fundos estão com subscrições, emissões e tal. Não dá para eu falar sobre tudo aqui, eu falo sobre o fundo, tá? Se tiver rolando alguma emissão, alguma coisa assim, depois vocês pesquisem. Então, antes de eu falar sobre tudo isso, você se inscreva aqui no canal e também me diga a seguinte questão. Qual o seu fundo imobiliário preferido? Não é o que mais subiu, o que está melhor, o que você vendeu, é o preferido. Às vezes é um amor bandido, é um fundo que nunca te deu um dividendo bacana, mas você gosta dele, né? Quem sou eu para criticar quem gosta de alguma coisa que não é boa? Sou vascaíno. No final de semana estava aí assistindo o jogo, perdeu de novo, tudo bem. Então assim, me digam nos comentários qual o seu fundo imobiliário preferido. E também tem um outro ponto, um jabá rápido aqui sobre a minha comunidade. Por quê? Porque tem muita gente me pedindo, poxa, Arlão, faz um material lá na comunidade de como eu pago os impostos dos fundos imobiliários, os impostos das ações. Tem gente que não está investindo porque não sabe recolher os impostos, né? Vendo, pago, quando eu pago. Então, provavelmente no próximo mês nós teremos um conteúdo com uma contadora explicando como você vai recolher seus impostos de ações, de fundos imobiliários, investimento no exterior, criptomoedas. O material super completo deve entrar no próximo mês, tá? Porque esse mês tá entrando material sobre vinhos, tem mais coisas sobre milhas, cartões de crédito. Na minha comunidade entra muita coisa todos os meses, clube do livro, e o preço é único. Você paga, tem acesso o ano inteiro para uma porrada de coisa. E agora nós provavelmente vamos colocar aí mês que vem essa questão dos fundos imobiliários, de como recolher os seus impostos, como calcular, tudo bonitinho. Sem enrolação, então, vou falar sobre o IFIX em alta no semestre, esse rally que a gente teve. Então, foram mais de 10 semanas de altas consecutivas. E aí, bichão, perdeu. Por isso que eu falo, eu quero que demore para subir, para que eu possa comprar mais coisas, tá? Então foi um ótimo primeiro semestre, maior patamar desde janeiro de 2020, vários fundos se aproximando das máximas, uma alta de 14% no período. Olhando aqui o gráfico, dá para vocês terem uma ideia melhor, né? Agosto do ano passado subiu, depois caiu, começou o ano mal e deu essa disparada. O IFIX está aí muito bonito, já voltando para os maiores patamares do passado. Uma pausa aqui para falar sobre alguns fundos da carteira do canal. Olha que curiosidade, né? De todos os fundos, só tem 3 que estão com o valor da cota acima do valor patrimonial. Tem 2 que está igual, 1, e tem 3 só que estão acima do valor patrimonial. O que quer dizer isso? Que os fundos imobiliários ainda estão baratos ou ainda estão abaixo do seu preço justo. Então subiu? Subiu. Pode subir mais? Com certeza absoluta. Quando? Quanto? Por quê? Aonde? Quais?
é outra história. O que eu estou mostrando na tela, vamos olhar de novo aqui, tá? É que de todos os fundos que eu tenho na carteira, somente 3 estão caros, acima do seu preço justo. E nem muito caros não, tá? Eles estão aqui, ó, de novo aí, ó, 1.02, 1.06, 1.08. Eu já via fundo a 1,20, 1,30, 1,40, 1,60 no início de 2020. Provavelmente a gente vai enxergar esse rally lá na frente, tomara que demore, tá? Então os destaques do mês aqui, dos fundos imobiliários, baseado nessa matéria, ó, fundos imobiliários de logística se destacam em junho. Veja os 5 melhores e piores. Eu não vou falar dos piores, tá? Pô, tem aqui fundos até conhecidos, HCTR, VS, LH11, o Tord, o Deva, o Sari. Esses foram os piores, a gente vai falar dos melhores aqui, um panorama um pouco geral, tá? Quando eu olho para os setores, o setor de logística foi o melhor, depois FOFs, lajes, renda urbana, shopping. Eu venho falando muito aqui sobre logística, sobre shopping, sobre FOFs. Eu fiz grandes aportes em FOFs. Os FOFs sabem ganhar dinheiro quando o mercado está subindo e você consegue diversificar. Então é interessante que você estude os FOFs. Tá? Eu tenho 2 na carteira, de repente coloco depois até mais um. Vamos começar a falar sobre 5 melhores fundos imobiliários do último mês, começando pela PATL11. É um fundo de logística, Pátria Logística, vacância pequena, menos de 1%. Pagou nos últimos 12 meses quase 10% de yield. É um fundo que tem uma cota abaixo dos R$100, a galera gosta disso, tá? Ele teve uma queda recente por causa de uma inadimplência, aí tem que ver como isso vai ficar, porque representa 13% da carteira. Lembrando que quando você estiver vendo esse vídeo, às vezes ele vendeu um imóvel, tá fazendo uma emissão, eu falo aqui em geral, tá? Mas é um fundo de logística, não tem tantos cotistas assim quanto os maiores fundos de logística, 24 mil cotistas, mas provavelmente isso aqui tá crescendo. São 4 imóveis naquele modelo que vocês conhecem, aqueles galpões logísticos interessantes, nas rodovias, bem posicionados, com segmentos diferentes. Então, quando a gente olha aqui, ó, alocação por segmento de locatário, eletrodoméstico, logística, alimentício. Aqui do lado a gente pode ver quem são os inquilinos. Então, o maior inquilino tem 29%, é a BRF, depois um com 28%, 17%. Quer dizer, um inquilino pode tirar quase 30% da receita do fundo. Ah, Charlão, é BRF, é não sei o que. Não, tudo bem, eu estou só mostrando, porque às vezes a gente tem essas porradas. E muitas vezes até o momento de comprar. Por exemplo, eu comprei muito o GGRC11 quando deu problema das Americanas. Porque mesmo que as Americanas saíssem daquele imóvel, o imóvel é bom. O fundo não ia perder o imóvel, entendeu? Então, às vezes um rolo num fundo imobiliário é uma baita oportunidade. Nem sempre, tá? Porque depois, montei uma carteira aqui do rolo, 10 fundos com problema. Não é isso, cara. Pelo amor de Deus, tá? Tem que olhar caso a caso. Mas é esse ponto aqui, então vamos para o segundo fundo, BRCR11. É um fundo de lajes comerciais, um dos setores aí que mais apanhou durante a crise sanitária que nós tivemos. Olha que a vacância do fundo, 21%. Uma barbaridade, o fundo está muito abaixo do seu preço justo. Pagou 8,25 nos últimos 12 meses de DI. Então a gente está vendo aqui uma vacância muito grande. São 15 imóveis. O fundo tem uma base grande de cotistas, 155 mil. Ou seja, o último fundo tinha ali um pouquinho mais de 20 mil. Esse aqui tem mais de 150 mil cotistas. Por que isso é bom? Muitos cotistas. Liquidez. O fundo acaba tendo liquidez. Ele fica ali trocando de mão facilmente. Você tem 10 mil reais para vender, você consegue vender. Agora, fundos que negociam menos de 500 mil reais todos os meses, todos os dias, fica complicado. Você quer vender 50 mil, ferrou. Negocia 500, 10% do volume, você vai fazer subir ou cair com as suas movimentações, tá? Esse aqui movimenta um pouco mais. Dando sequência para mostrar as características do fundo, então o fundo de lajes tem vários prédios, a gente vê um destaque da vacância aqui para Torre Almirante, eu coloquei a setinha, vocês podem ver que tem imóveis no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Torre Almirante fica no Rio de Janeiro, é um problema, tanto por localização quanto pela questão do Rio de Janeiro. Olhando o portfólio de São Paulo, a gente vê que tem vários imóveis com uma boa ocupação, 100%, 97%, 92%, mas tem um aqui que é o Senesp, com uma ocupação de 45%. E a pica tá aqui. Imóveis do Rio de Janeiro, 4 imóveis com 100%, mais um com 44% de ocupação. Então, qual o problema?
Vários imóveis cheios, mas um em São Paulo pica e outro no Rio de Janeiro pica. Agora, também tem o seguinte, se você resolve isso, quem comprou o fundo aqui na Bacia das Almas está bem. Agora, quanto tempo para resolver? A economia não está indo tão bem. Será que as lajes vão voltar? Será que alguma empresa vai locar a Torre Almirante 50%? Não sei, acho difícil. Mas também com o tempo isso pode acontecer. Então, para quem procura um fundo, eu vou investir num fundo que está pagando e que nos próximos 3 anos pode subir aí 10, 15%. É uma opção para você estudar, não para investir, tá? Tanto que eu trouxe aqui, ó, ele subiu 14% nos últimos 12 meses, mas paga um yield que eu não acho tão bom assim, abaixo de 0,70, tá? Para quem me pergunta, Charlão, qual yield que você acha bom atualmente? 0,7 para cima. Isso vai cair muito quando as cotas começarem a subir, tá? Por isso essa minha preocupação, essa sensação, cara, preciso comprar logo. Porque em algum momento a gente vai ter uma nova alta dos fundos imobiliários assim que a Selic começar a cair. Próximo fundo do VILG11, esse eu já falei algumas vezes aqui no canal, é um fundo da 20 Logística, 0% de vacância, pagou quase 8% de yield, também já acho um yield um pouco baixo, teve o recebimento da Tokstok, né? A gente já vai ver aqui, porque isso aqui pesa, ó, 15% do fundo tá em Tokstok. E a Tokstok tá passando por alguns problemas, tá? É o que eu falo com vocês, de uma hora para outra o fundo pode ficar sem 15% da receita, mas não fica sem o imóvel. Aí ele vai negociar, vai fazer tudo, às vezes vai demorar 6 meses para poder realocar ali algum inquilino novo, mas olhando para a divisão, tirando esses 15% da Tokstok, não tem nada acima de 10%. Então isso é muito bacana. Eu acho ideal, tá? Máximo 10% o inquilino. Mas em logística não adianta. Pega o SDL11, que está mudando de nome, e outros fundos. Logística tem lá 5 galpões, 3 galpões. Vai ter 20, 30% de concentração em um inquilino. Aí dá problema, que nem Tokstok. Tokstok há 5 anos era ótimo. Agora que deu problema, tá? E a divisão aqui, olhando no mapa, é bem bacana. Eu não gosto dos fundos que têm imóveis só em São Paulo. Então nós temos imóveis em vários locais. Olhando os últimos meses, ele teve um desempenho bacana, né? Vem aí se recuperando, só que volto a falar com vocês. Você tem o problema dos inquilinos. E também não dá para você querer que os fundos sejam bons em todas as áreas, né? Pô, os melhores imóveis, os melhores inquilinos, tudo pulverizado, a melhor administradora, com liquidez. Aí um fundo desse vai ser caro. Pega aí um FIB11 lá, o Perini em Joinville, tá sempre caro. É um fundo redondinho. Eu gosto, tá? Não é nenhuma recomendação. Eu gosto, peguei ele num preço bom. Agora já disparou, não consigo comprar mais. Tá sempre caro. O FIB é a VEG dos fundos imobiliários. Tá sempre caro. E subindo, tá? Porra, antes da pandemia tava caro pra caralho. Aí caiu, agora já tá caro de novo. Vai continuar caro. Impressionante esse fundo. Próximo fundo aqui, LGCP11. Ele é o Log CP Inter. 0% de vacância. Um pouco mais de 8% de yield aí. Tá abaixo do seu valor patrimonial. Ele tem 14 mil cotistas. Vocês estão vendo? A gente mostrou um com 24, outro com 150. Esse tem 14, mas muitos fundos são novos, né? Tem 1, 2, 3 anos. Então eles estão crescendo agora, estão fazendo as suas emissões, subscrições, às vezes se enrolam um pouco. Eu gosto de fundos mais maduros, tá? Com mais imóveis, acima de 50 mil cotistas, 100 mil cotistas, aí já começa a ficar um negócio bacana ali. Tem 52 clientes, 5 estados, 23 galpões, você vê que já é uma divisão um pouco melhor, né? Um número de clientes bacanas. Aqui tá a distribuição geográfica, também não está concentrado só em São Paulo. E os segmentos, alimentos e bebidas 19%, farmacêutico 26%, logística 13%. Muito bacana essa divisão aqui setorial e mostrando também essa questão dos imóveis. Então, bacana, legal. Eu tenho que só ver se não tem emissões, o que ele está fazendo agora e tal. Mas já vou colocar para estudos futuros, porque é um fundo que pode seguir crescendo, tá? Mas tem muita coisa legal em logística. Para poder entrar na carteira tem que ser um negócio surpreendente. E último fundo aqui dos 5 que nós estamos olhando no vídeo de hoje, CPFF11. É um fundo de fundos, que eu acho que todo mundo deveria ter alguns na carteira, não é nenhuma recomendação. Pagando acima de 8% de yield nos últimos 12 meses, está abaixo do valor patrimonial. Olha só, 10 mil cotistas e 450 mil de média diária.
Então, se eu resolvesse agora comprar 100 mil, provavelmente impactaria no valor do dia. Então, para mim, acima de 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, já fica um negócio melhor, tá? Se você não está entendendo, com o tempo você vai entender. Olhando dentro do fundo, a gente percebe uma boa divisão, 20% em shopping, 19% em logística, 12% em renda urbana, ainda tem pouco no agronegócio, mas pode crescer. Essas são as principais posições do fundo, bem pulverizado. Por isso que eu gosto de fundo de fundos. Você investe em um só e ele pulveriza ali para você, regionalmente, 60% em São Paulo, 2% em Minas, 15% em Goiás, a parte logística, já em shopping 36% em São Paulo, 17% no Pará. Bem bacana essa divisão. Tem renda urbana, tem lajes corporativas, obviamente a maior parte é em São Paulo, 74%. Todas essas informações dos fundos vocês conseguem nos relatórios. Pode entrar lá no Clube FI, Funds Explorer, procurar o relatório do fundo, você vai achar todas essas informações para poder fazer o seu estudo. Vamos lá. Eu vou mostrar o gráfico com a alta, tá aí na tela para vocês poderem ver no ano. Todos esses fundos subindo bem, um subindo 20%, outro 16%. Nenhum desses fundos me emocionou. O que é emocionar? O caralho, acabar de gravar, pô, deixa eu pegar esse aqui, imprimir de novo o relatório, olhar, pá. Nenhum me emocionou, tá? De falar, caralho, esse vai ter que entrar na carteira. Eu seguirei fazendo novos vídeos. Cada vídeo desses que vocês assistem fica na mente, é interessante vocês assistirem. E para quem quisesse montar uma carteirinha dessa, custaria aqui menos de 500 pratas com 5 fundos imobiliários, sendo um FOF, tem fundo de logística, tem lajes comerciais, você receberia dividendos todos os meses. Então a minha opinião é a seguinte, bichão, o quanto antes você começar, melhor. Pega e começa logo, 50 reais, 100 reais, você vai fazer cagada, vai se enrolar, vai comprar errado, vai vender na hora de comprar, vai comprar na hora de vender, mas você vai começar. Isso é o que importa, tá? E o fato de eu não ter gostado de nada aqui, muito, de repente você vai estudar e vai gostar. De repente você vai estudar e gostar, porque eu já tenho uma carteirinha amarrada ali, boa, os jogadores principais, tá pagando pra caralho, tá subindo pra caralho. Então, pra entrar no meu time, tem que ser boa demais. Aliás, já tive a ideia de fazer, de repente, o time do Charlão, dos fundos imobiliários, para a carteira ser boa. Só não pode se chamar Vasco, tá? Então é isso. Falei aqui dos 5 principais fundos que subiram. Os 5 que caíram eu mostrei. Não quero ficar mostrando porcaria também aqui no canal. Quanto custaria, quanto eles subiram. Lembrando que lá na minha comunidade, eu vou deixar o link nos comentários. Mês que vem a gente vai colocar um material de como apurar os impostos, fazer tudo bonitinho. E antes de ir embora, eu te peço 2 coisas, tá? Se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho, e me diga, tá aí na tela, a seguinte questão. Qual o seu fundo imobiliário preferido? Não é o que te paga mais, é o preferido. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho.